Desejo uma boa noite para todos. E é sempre muito bom, né, estar compartilhando um pouco da palavra de Deus com vocês. Espero que vocês estejam animados assim como a gente está. Vamos iniciar a nossa aula de hoje. Eu vou já compartilhar a tela aqui com vocês. Só um minutinho. Bom, então esse vai ser o nosso assunto de hoje, né? A origem da Bíblia e a sua inspiração. É um assunto, como eu falei agora há pouco, antes da gente iniciar a aula, né? É um assunto que levaria muito tempo para a gente entender tudo, né? Mas hoje a gente vai entender o básico, né? Aquilo que é mais primordial para entender sobre a origem da Bíblia e a inspiração da Bíblia. Então, espero que esteja ajudando vocês a compreender um pouco isso. Como eu falei, né? O início da nossa teologia é mais conhecendo, né, um pouco da estrutura, vamos dizer assim, né, do alicerce, para assim depois a gente entrar em alguns outros assuntos que todos são importantes, né? Mas vão ser assuntos que vão tendo mais interesse, vão sendo mais importantes, digamos assim, para entendermos sobre o plano, né, de Deus na vida de cada um de nós. Então, espero que vocês estejam aproveitando aí esses estudos. Bom, a palavra Bíblia, nós até falamos no início, né, a primeira aula, ela é derivada do latim, né, que ela é proveniente da palavra grega, que significa livros. Então, a palavra Bíblia nada mais é do que o significado da palavra livros, e que diz respeito especificamente aos livros que são reconhecidos como canônicos pela Igreja Cristã. Mas o que é essa palavra canônico? Ou cânon, né? A gente vai ver daqui a pouco. E um termo, né, sinônimo de a Bíblia é os escritos, ou as escrituras. E elas são frequentemente, né, usadas no Novo Testamento para designar, no todo ou em parte, os documentos do Antigo Testamento. Então, a palavra Bíblia, literalmente, ela não vai ser encontrada na Bíblia. Mas, como é uma palavra, né, que é derivada, nós vamos encontrar aí as palavras como escritos, né, escrituras. Em algumas versões vai falar oráculos de Deus, enfim. Mas é tudo essa ideia que fala sobre os livros, né, de toda a Bíblia. Ou seja, quando você vai numa biblioteca, tem um conjunto, né, tem vários livros, né, milhares de livros ali. Então, a Bíblia, ela é uma biblioteca para nós. Nós temos lá 66 livros, né? 39 lá no Antigo Testamento e 27 livros no Novo Testamento. Mas será que esses livros são individuais? Eles são, cada um é uma parte? Na verdade, não. São vários livros, mas todos esses livros vai culminar, né, em Jesus Cristo. E a gente vai ver isso no decorrer das aulas. Então, todos os livros, eles se unem. Eles vão falar da história de um povo, eles vão falar da história de Jesus Cristo. Então, todos os livros, eles têm uma relação em comum. E quando eu falo sobre a inspiração, uma pergunta que eu faço é: quem é o autor? Se alguém quiser abrir o microfone aí e responder e depois desativar, quem é o autor da Bíblia? Deus. Exato. Deus, né? Espírito Santo. Deus. Exato. Quando a gente fala sobre quem escreveu a carta aos Colossenses, nós vamos falar que foi Paulo.
o autor da carta. Mas será que foi propriamente Paulo? Na verdade, ele foi o coautor, né? Deus, através do Espírito Santo, inspirando o apóstolo Paulo, seja Mateus, seja Jeremias, Isaías, enfim, todos os autores ali que aparecem, né? Na verdade, quem está inspirando, né? E a gente vai falar um pouco mais sobre isso daí, é Deus. Deixa eu ver que tá querendo dar uma travada aqui na... Ah, agora foi. Então, Deus é o autor de toda a Bíblia. Lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, se a gente for falar quem escreveu, foi Paulo, né, escrevendo para Timóteo. E Timóteo tinha uma missão, Paulo estava dando uma missão para Timóteo, que era para estabelecer presbíteros, né, nas igrejas, enfim. Mas, olha o que Paulo vai falar. Se você tem a sua Bíblia e quiser acompanhar, já está escrito aí a passagem, mas você pode confirmar na sua leitura. Lembra lá de Atos, capítulo 17? Sejam bereanos, confiram tudo que a gente está falando, ok? Está com o microfone ligado aí? Consegue ver aí, Carlos? Uma olhada aqui. Hã? A Débora entrou agora. Isso, tá. a Débora ligou. Isso. Tranquilo. Então, seja bem-vinda aí, Débora. Boa noite. Então, olha lá. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Já está aí na tela de vocês, mas a palavra de Deus diz assim: toda a Escritura, tá vendo aqui a Escritura? Como eu falei lá, que ela é a mesma ideia da Bíblia, né, dos livros. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Então, quem é o autor? Quem é que inspira os autores da Bíblia? É Deus. Então, Deus é o autor. Deus é quem capacita, quem guia, né, aqueles homens para escrever a vontade de Deus. E lá em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 21, também eu deixei na tela aí a passagem, você pode conferir depois. Mas olha o que o apóstolo Pedro, né, ele vai dizer. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20 ao 21. Antes de mais nada, saiba que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens santos, né, falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo, guiados pelo Espírito Santo. Então, a Bíblia, ela teve origem da vontade humana? Não. A Bíblia é revelada de acordo com a vontade de Deus. Ela é inspirada por Deus. Então, é por isso que nós não devemos discutir com a Bíblia. Se a Bíblia está falando algo, eu não tenho nenhum direito de refutar, eu não tenho nenhum direito de mudar aquilo que está escrito, porque ela é uma palavra santa. E quando Deus fala, Deus espera que se cumpra aquilo que ele falou. Então, nós devemos entender que a palavra é inspirada por Deus e, com toda certeza, ela precisa ser obedecida. Deixa eu ver o que aconteceu aqui. Só um minuto. Hoje tá meio estranho aqui. Só um minutinho. Deixa eu voltar aqui.
Pronto. Aí, desculpa que eu acho que o computador deu uma travadinha aí, sumiu a tela, mas vamos lá. Testamento. A Bíblia, ela tem duas divisões. Antigo Testamento e Novo Testamento. E aí tá só uma testamento, né? No latim e diatec, no grego. Mas isso é só curiosidade. Então, a palavra testamento, que vem designar, né, o concerto ou pacto que Deus fez através de alianças. Então, Deus fez uma aliança, ou seja, um pacto com Israel. Então, eu vou pedir para vocês abrir lá em Êxodo, segundo livro da Bíblia, lá no Antigo Testamento. Antigo Testamento, segundo livro, Gênesis, Êxodo, capítulo 4. Sancler, boa noite. Seja bem-vindo aí. Boa noite. Então, Êxodo, capítulo 24, versículos 7 e 8. Ô, Carlos, quer ler para nós aí? Pode ser. Diz assim: o Senhor Deus do céu, que me tirou da casa de meu pai e de minha terra natal, e que me falou e jurou, dizendo: à tua descendência darei esta terra. Ele enviará o seu anjo, que te há de preceder, e tomarás de lá esposa para seu filho. Caso a mulher não queira seguir-te, ficarás desobrigado do teu juramento. Ô, Carlos, Entretanto, oi, é o 24, 7 e 8? peraí, é Êxodo ou é Gênesis? Eu peguei, É Êxodo. então, peguei Gênesis. Não, perdão. Êxodo 24, 7 e 8. Eu estou lá, estou lendo e falei, mas será que é essa passagem? Êxodo 24, 7 e 8. E tomou o livro da aliança e o leu ao povo. E eles disseram: tudo o que falou o Senhor, faremos e obedeceremos. Então tomou Moisés aquele sangue e o aspergiu sobre o povo e disse: eis aqui o sangue da aliança que o Senhor fez conosco a respeito de todas essas palavras. Isso. Então, Moisés, recebendo ali todas as instruções de Deus e transmitindo ao povo o quê? A aliança, aquele pacto, aquele concerto com o povo de Israel, com o povo de Israel. Então, era para aquele povo obedecer as palavras de Deus, dando através de Moisés. Mas Moisés foi apenas um intermediador, né, das palavras de Deus. E agora, abram lá em Jeremias, profeta Jeremias, capítulo 31, versículo 31. Lá nos profetas, depois de Salmos, vai ter Isaías, Jeremias. Jeremias, capítulo 31. Versículo 31. Nós vemos lá Moisés transmitindo uma lei, uma aliança para o povo de Israel, né? Mas por meio do profeta Jeremias, o que Deus iria fazer? Vamos ler o que o texto fala. Capítulo 31, versículo 31. Estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá.
Vamos ler o 32 também. Não será como a aliança que fiz com seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito, porque quebraram a minha aliança, apesar de eu ser o Senhor deles, diz o Senhor. Então, Deus entregou uma aliança por intermédio de Moisés para o povo de Israel. Mas, de acordo com esse texto de Jeremias 31, o versículo 32 aqui, o que aconteceu? Será que Deus desistiu e quis fazer uma outra aliança? Ou foi por um outro motivo? O texto fala que eles quebraram a aliança de Deus. Então, Deus fez uma aliança. Mas o que aconteceu? Ao longo da história, a gente vê como que o povo de Israel foi desobediente. Muito desobediente. Tanto que eles foram levados cativos, ficaram muito tempo sendo escravizados, né, por outras nações. Então, o profeta Jeremias, inspirado por Deus, vai falar que Deus vai fazer uma nova aliança. E não vai ser mais como a aliança que fez com os antepassados, mas uma nova aliança. E onde nós encontramos essa nova aliança? A partir de Jesus Cristo ali. Mas, qual a diferença? Antigo Testamento, Novo Testamento. Qual é a diferença? Qual é a semelhança? Qual o significado disso? Por que tem o Antigo Testamento? Por que existe o Novo Testamento? Por que foi dividido? A gente vai falar isso mais para frente. Provavelmente numa outra aula, com mais clareza, né? Mas existem essas duas separações, essas duas divisões. A gente vai falar mais sobre isso daí. Então, nos 40 capítulos do livro de Êxodo, há 161 afirmações de que é Deus quem está falando, e não o homem está falando. Nós não vamos ler assim, eu estou falando, eu, Jeremias, estou falando, eu, Moisés, está falando. Não, é Deus está falando. Né? Nos livros proféticos, né, há 350 frases como assim diz o Senhor. Né? Por quê? Eles estão afirmando que a palavra não é apenas do homem, mas de Deus. Hoje, houve muito isso, né? Deus manda te dizer, né? Vamos ler vamos pegar a Bíblia e ler o que Deus está falando de fato, né? Disse o Senhor a Moisés: diga o seguinte a toda a comunidade de Israel: sejam santos, porque eu, o Senhor, o Deus de vocês, sou santo. O que é essa palavra santo? Se alguém quiser responder, pode abrir o microfone e responder. O que seria ser santo? Qual é a ideia dessa palavra para nós hoje? Alguém? Nós vamos encontrar muito essa palavra, né? Seja no Antigo, seja no Novo Testamento. Mas o que é? Eu, quando li, eu ficava, nossa, santo, santo, o que será que é isso? Ser obediente a Deus, andar em retidão. Boa resposta. É isso daí, né? Mas tem um outro sentido, mas está certo. Isso que você falou, Maria Amélia. Ser incorruptível. Ser incorruptível. Boa também. Alguém mais? Tá tudo certo isso daí que a Maria Amélia e o Dorival falou. Tá certo. Então, a palavra ser santo é ser alguém separado do mundo. Como o Dorival falou, livre, né, da corrupção, andar em obediência, né, em retidão, como a Maria Amélia falou. Então, ser santo é uma pessoa separada para um serviço para Deus. Então, uma pessoa que está no mundo, né, vivendo em pecado, ela é uma pessoa santa? Não, não pode ser chamada de santa uma pessoa assim. Ela só é santa quando ela começa a obedecer a Deus, andar nos caminhos de Deus
Então, ela vai ser uma pessoa especial, específica para Deus, separada com um propósito ao serviço de Deus. Então, se todos nós estamos aqui com esse objetivo, não, eu não sou mais pecador, eu entendi os propósitos de Deus, eu faço, né, a vontade de Deus, eu obedeço às vontades de Deus, então se considere um santo. Então, todos os santos são aqueles que fazem a vontade de Deus. Agora, pode uma pessoa, como que eu vou fazer essa pergunta aqui? Alguém que morreu pode ser santo? Sim ou não? Quem responde? Uma pessoa morta, ela pode ser santa? Alguém só fala assim, não? Depende da vida que ela teve antes da morte, será? Como foi a vida dela com Deus? Não. Depois da morte, não. Eu acredito que não. A santificação é na terra. É vivo, né? É vivo, é. Tem que estar vivo para ser santo. Depois que morreu, né, não faz sentido. Uma pessoa que está no mundo, está no pecado, a palavra diz que ela está morta nos seus pecados, né? Então, como ela pode ser santa se ela está morta nos pecados? E da mesma forma, quando uma pessoa morre, literalmente falando, como ela vai virar santa depois que morreu? Enquanto ela esteve viva, pode ser que ela viveu ali para a obra de Deus, né? Obedecendo ao Evangelho de Deus. Então, ela foi santa enquanto estava com vida. Depois que morre, não tem mais, né? Então, somos santos quando nós obedecemos a Deus, quando nós nos dedicamos ao serviço de Deus. Então, às vezes você pode fazer essa pergunta para você mesmo. Eu estou sendo santo na minha vida, em minha relação com Deus? Aí você mesmo responde, não precisa responder, não. Responde para si, né? Espero que sim. Espero que todos nós tenha, né, uma vida em santidade. Em santidade. Essa é a ideia, uma vida em santidade com Deus. Então, Deus deu a palavra dele com essa intenção, de fazer a pessoa ser santa. Assim como Deus é santo. Deus é único. Nós precisamos também fazer a vontade de Deus. Tem algumas passagens aqui, ó. Isaías capítulo 1, versículo 10, vai falar: governantes de Sodoma, ouçam a palavra do Senhor. Vocês, povo de Gomorra, escutem a instrução de nosso Deus. Não é a minha instrução que Isaías está falando, mas é a instrução de Deus. Lá em Ezequiel, capítulo 1, versículo 3, também vai falar: a palavra do Senhor veio ao sacerdote Ezequiel, filho de Buzi, junto ao rio Quebar, na terra dos caldeus. Ali a mão do Senhor esteve sobre ele. Quando fala a terra dos caldeus aí, é a Babilônia, tá? É a mesma coisa, é a Babilônia. Quando o povo estava cativo lá na Babilônia. Então, ó, Êxodo, capítulo 17. Depois o Senhor disse a Moisés: escreva isso num rolo, como memorial, e declare a Josué que farei o que os amalequitas sejam esquecidos para sempre debaixo do céu. Então, olha só, a origem da Bíblia. Como era escrito? Qual era o material que era usado para escrever a Bíblia? A gente vai ver um pouco depois, mas não é como nós temos hoje, assim, né? Era um rolo. Então, vocês já viram talvez uma biblioteca antiga? Depois eu acho que vai ter um desenho mais ou menos aí mostrando. Normalmente era com papiro, já foi escrita em pedras, né? Moisés, quando recebeu a palavra de Deus, né, os 10 mandamentos, ele escreveu em tábuas de pedra. Mas eram escritas também em barro, né, em vasos de barro. Eles escreviam lá, né, enquanto estava mole, depois cozinhavam o barro, enfim. Tem toda uma história.
em couro também de animal, não era qualquer animal, mas também foi escrito em couros de animais. Enfim, inúmeras formas, né? Mas, normalmente era escrita num papiro e era no formato de um rolo. Depois a gente vai ver esse desenho aí. Como eu falei no início, há muita coisa sobre a história da Bíblia. Existe um estudo específico chamado Bibliologia, que vai contar a história da Bíblia, especificamente sobre a trajetória da Bíblia. Então, se for fazer um estudo, demoraria talvez meses para entender tudo, né? Mas a gente vai tentar resumir um pouquinho aí nessa aula. Apocalipse, capítulo 1, versículo 1, vai falar revelação de quem? De Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. Ele enviou o seu anjo para torná-la conhecida ao seu servo João. Então, olha que interessante. Jesus recebe, né, aquelas instruções de Deus, é o que os textos estão falando, né? Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu. Deus deu essa instrução para Jesus, para mostrar aos seus servos, né, para a igreja, o que em breve há de acontecer. Lembra que nós falamos um pouco, acho que foi na aula passada, né? Eu acho que foi alguma coisa, não sei se foi a Josiane que tinha perguntado, eu não me lembro, mas sobre o livro de Apocalipse. Então, olha o que está falando, que em breve há de acontecer. Então, muitas coisas ali no Apocalipse já aconteceu, né? O texto mesmo está falando. Então, o que nós vemos nesses versículos aqui? A inspiração é de Deus ou é dos homens? É de Deus. Então, Deus é o autor de toda a Bíblia. E a gente não pode ter dúvida disso, né? Então, em todo o Velho Testamento, há pelo menos 3.800 afirmações desta natureza, de que é Deus que está falando. Olha né? Quantas afirmações. Mas Jesus, vamos entender assim, como eu sei que o Velho Testamento e o Novo Testamento, de fato, é inspirado, de como que eu entendo, como que eu creio, que tudo que eu tenho em minha mão hoje, ela é, de fato, algo para mim crer, né? Vamos, não sei como que eu posso usar um termo mais específico. Mas como eu posso crer na Bíblia? Talvez seja uma pergunta mais fácil. Como eu posso crer na Bíblia? É a pessoa de Jesus Cristo. Jesus Cristo é a pessoa que vai me garantir a veracidade tanto do Velho Testamento quanto do Novo Testamento. Mas por quê? Eu não conheço Jesus através da Bíblia. Nós conhecemos Jesus através da Bíblia. Mas quando nós entendemos, quando nós conhecemos a pessoa de Jesus, a pessoa de Jesus vai ser muito maior do que a Bíblia. Porque Jesus, ele está... Já viu uma roda girando? Uma roda, né, um pneu, uma roda de uma bicicleta, de uma moto, ela tem um eixo ali, não tem? E aquele eixo, ela vai ter uns raios ali que vai segurar aquele aro para que rode, né? Então, Jesus, ele é o eixo. Jesus, ele pega com as duas mãos o Velho Testamento e o Novo Testamento. Então, a pessoa de Jesus é a garantia de que tanto o Velho e o Novo Testamento, de fato, é verdadeiro. E eu posso crer, sem nenhuma dúvida. Por quê? Abram lá a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 18. Mateus, capítulo 5. Vamos ler o 17 e o 18 também. Olha o que fala. Não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. E o 18. Digo-lhes a verdade.
enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou menor traço, até que tudo se cumpra. Ou seja, Jesus está afirmando que toda a lei, os profetas que Jesus está falando aqui, ele é verdadeiro. E tudo o que foi escrito na lei e nos profetas está se referindo a quem? A pessoa de Jesus. Não é isso que ele fala? A gente vai ler essa outra passagem aqui. Então, quando fala de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou menor traço, a menor letra, lá no alfabeto hebraico, né, a letra I, né, eu acho que é iota ou iud, uma coisa assim que fala no grego e no hebraico. Eu não falo grego nem hebraico, mas não sei se algum de vocês aí fala, mas é essa a ideia. A menor letra, né, no alfabeto hebraico, Jesus está falando, é o nosso I. O I é uma letrinha é só um risquinho, né? Um pontinho lá bem pequeno. E um traço que está se referindo aqui, esse traço lá no alfabeto hebraico, ele pode mudar totalmente uma palavra. Uma palavra, mudando ali um tracinho, ele vai dar um sentido muito diferente daquela palavra. Apenas um tracinho só. Então, Jesus está falando, nada vai desaparecer até que tudo se cumpra. E quando será que isso foi cumprido? Né? Jesus vai falar lá em Lucas, capítulo... Vamos abrir a palavra lá em João, Evangelho de João, só para a gente ler mais uma passagem. João 17, versículo 17. Evangelho de João, capítulo 17, versículo 17. Jesus, depois de uma oração, você pode ler depois esse capítulo aí com mais calma. É um capítulo muito, muito lindo. Então, Jesus vai falar, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. A palavra de Deus é a verdade. Jesus está confirmando que a palavra de Deus é a verdade. E lá no Evangelho de Lucas, já está aí na tela de vocês, olha o que Jesus fala. Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 44. Vai falar assim: foi isso que eu lhes falei enquanto ainda estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que a meu respeito estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então, olha que passagem interessante, né? Lá em Mateus, capítulo 5, 18, voltando lá, Jesus falou que tudo iria ser cumprido, né? Vamos voltar lá na Mateus 5, 18. Né? Que Jesus não veio abolir, não veio acabar com a lei naquele momento, né? Mas ele veio para cumprir. E onde foi cumprido? Nesse contexto aqui do capítulo 24, é interessante você saber que Jesus já havia sido crucificado, já estava ressurreto, e Jesus já estava ali com seus apóstolos, com seus discípulos, né? Depois de ter ressuscitado. E Jesus vai falar, foi isso que eu lhes falei enquanto eu ainda estava com vocês. Era necessário que se cumprisse. Quando algo está cumprido, algo já feito, precisa ser feito ainda? Não, porque Jesus já cumpriu, né? Então, tudo que estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos, foi cumprido na pessoa de Jesus. Ok? Não há dúvida disso daí. Os escritores do Novo Testamento também afirmam a inspiração do Velho Testamento. 2 Pedro, capítulo 1,
versículo 20 e 21. Vamos abrir lá. Ô, Carlos, você pode ler para nós aí, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 21? Sim. 2 Pedro 1, 20 e 21. 2 Pedro está mais lá no finalzinho do Novo Testamento, um pouquinho antes de Apocalipse. Vai voltando um pouquinho lá, você vai encontrar Judas, as cartas de João e as cartas de Pedro. A segunda carta de Pedro. Vamos ler? Diz assim, então. Sabendo primeiramente isso, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação. Porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana, entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Isso. O 2 Timóteo, capítulo 3:16, também a gente já leu. Na verdade, a 2 Pedro a gente leu também, né? 2 Sim. Timóteo, a gente leu já algumas vezes e é uma passagem que a gente vai encontrar bastante. Mas vamos lá em Romanos. A 2 Timóteo vai falar que toda a Escritura é inspirada por Deus, né? Nós já lemos também. Romanos, capítulo 3. Versículo 2. Capítulo 3, versículo 2. Quer ler também, Carlos, para nós? Pode ser. Romanos 3, versículo 2. Muita, sob todos os aspectos, principalmente porque os judeus foram confiados os oráculos de Deus. Está vendo a palavra oráculos de Deus aí, como eu havia mencionado, né? Aqui na minha versão já fala as palavras de Deus, né? Mas é o mesmo sentido, né? Dos livros, né? Da Bíblia. Então, Paulo está falando que os judeus receberam a lei. Aqui Paulo está falando um pouco sobre essa questão da lei e da graça. Aí você tem que ler todo o capítulo aí de Romanos para entender isso daí. Então, Paulo está afirmando isso daí. Tem uma outra passagem agora que veio na minha mente, deixa eu procurar ela aqui rapidinho. Eu acho que é em próprio Romanos mesmo. Isso, Romanos capítulo 15, versículo 4. Vocês podem anotar aí, se vocês não quiserem procurar agora, mas fala assim: pois tudo que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo procedente das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. Então, Paulo, mais uma vez aqui, confirmando a inspiração do Velho Testamento, né? O Novo Testamento afirmando a inspiração do Velho Testamento. E por que isso, né? A gente vai ver mais para frente que Jesus ele prometeu dar o Espírito Santo aos seus discípulos, aos seus apóstolos, e Jesus guiaria esses apóstolos a toda a verdade. A gente vai ler isso daqui a pouco. Bom, novamente aquela passagem lá de 2 Timóteo, né, que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Então, a segunda divisão principal, que é o Novo Testamento, vai afirmar a divina autoria do Velho Testamento. Nós já lemos, né, Mateus capítulo 5, 18, 2 Pedro capítulo 1, 21 também, né? E que também vai afirmar que seus escritores foram guiados pelo Espírito Santo de Deus. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 13, Novo Testamento, tá? 1 Coríntios. Se você está em Romanos, o próximo livro já é Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 13. Depois nós vamos ler 1 Tessalonicenses também.
1 Coríntios, capítulo 2, versículo 13, vai falar: delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Então, as palavras que Paulo falava aqui era inspirada por quem? Pelo Espírito Santo de Deus. E lá em 1 Tessalonicenses, vai mais um pouquinho para frente aí. Colossenses, né? Vamos ter Filipenses, Colossenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Uma passagem bastante interessante também essa, que diz assim: também agradecemos a Deus sem cessar o fato de que, ao receberem de nossa parte a palavra de Deus, vocês a aceitaram não como palavras de homens, mas conforme ela verdadeiramente é, como palavra de Deus que atua com eficácia em vocês, os que creem. Então, Paulo escrevendo para a igreja de Tessalônica, e Paulo está muito contente, né? Ele estava muito alegre, porque aqueles irmãos de Tessalônica receberam a palavra de Deus como ela verdadeiramente é, como palavra de Deus. Então, nós não podemos discutir quanto à eficácia, à autoria da palavra de Deus. Às vezes, nós discutimos, né, com pessoas que não querem acreditar na Bíblia. A gente não vai mudar ninguém. Quem muda é a palavra de Deus. Então, se a pessoa está com dúvida, e está te indagando, está te perguntando, está querendo brigar com você, discutir com você, fala para ele, ó, leia a palavra de Deus. Eu não vou te obrigar você a crer ou não. Discute com Deus, discute com a palavra de Deus, porque ela é santa, ela já foi inspirada. Então, eu não tenho esse poder para convencer você. Quem convence é Deus, é o Espírito Santo. Mas a pessoa precisa também abrir o seu coração. Senão ela vai ficar com o coração duro para sempre. Então, tanto o Velho Testamento, o Novo Testamento, nós temos aí a certeza de que eles são inspirados por Deus. E a Bíblia, ela não clama por veracidade. Ela mesma afirma a sua veracidade ao dizer que toda a Escritura é inspirada por Deus. Mais uma pergunta, né? Pede resposta. O que é inspiração? O que é inspiração? Nada mais é do que a influência sobrenatural do Espírito Santo como um sopro sobre os escritores da Bíblia. E isso para capacitar, né, esses autores, esses escritores, para receber e transmitir a mensagem divina sem mistura de erro. É o sopro de Deus na vida dessas pessoas. Você já ouviu, já participou de alguma brincadeira? Alguém faz uma pergunta para alguém, a pessoa precisa responder. E alguém lá no fundo vai falar bem baixinho. Ah lá, tá soprando, não vale. Talvez você já participou de alguma brincadeira desse tipo, né? A pessoa está soprando, está falando. Então, Deus, da mesma forma, está soprando a palavra de Deus sobre esses homens que foram inspirados, né, pelo próprio Deus a transmitir a palavra de Deus sem erros. Nós precisamos confiar nisso, né? Deus não iria... a gente precisa entender, lembrar que desde o ano 1040, né, 1440, que Moisés começou a escrever, até hoje, quantos anos, né? Mais de 3.000 anos se passaram. Será que Deus iria fazer todo esse processo para que hoje a gente não recebesse essa mensagem de fato verdadeira? Deus não iria deixar a gente na mão. Deus não ia guiar aqueles homens que morreram, né, pela palavra de Deus. Um comentário, né, que teve na quarta-feira, né? A nossa Bíblia, ela está manchada de sangue.
tanto dos profetas, tanto também desses apóstolos que morreram pela palavra de Deus. Então, será que Deus iria deixar a gente abandonado? Com certeza não. Então, nós precisamos confiar que toda a palavra de Deus ela é inspirada. Como eu falei, há todo um processo, né? Até que a Bíblia chegasse em nossas mãos hoje. A gente não vai falar porque não dá tempo, levaria alguns meses aí. Mas nós precisamos acreditar que aquilo que nós temos em nossas mãos hoje, ela é verdadeira e não tem erros. Alguma divergência de uma tradução para outra? Sim, tem, mas o contexto não vai mudar. A mensagem principal não vai mudar. Ô Carlos, tem algum comentário? Eu estou falando bastante aí. Olha, não, até aqui está tudo tranquilo. A questão de falar dessa veracidade da Bíblia, né? Até mesmo Jesus falou que a palavra dele é verdadeira. Então, se a gente começar a pensar em outras hipóteses ou dar ouvido para outras conversas, instruções que vão além, até porque lembrando que Deus falou, né, sobre um i, né, e um traço, né, ou um tio que ele fala, isso a gente vai lembrar lá de Apocalipse, né? João falando que, olha, se você tirar um ponto e acrescentar uma vírgula, que é essa ideia de você querer modificar aquilo que já é perfeito. Olha, o que é perfeito, você quer mudar? Claro que não. A perfeição, ele já chegou à perfeição, né? Então, quando você constrói alguma coisa e que você tem um objetivo, né, para você chegar àquele objetivo. Quando você atinge o objetivo, significa eu cheguei à perfeição. Essa é a perfeição. Então, você não tem que mudar mais nada, né? É a mesma coisa que a gente tem aquela ideia, time que está ganhando não se muda. Por quê? Esse é o time perfeito, é a seleção perfeita. Eu não vou falar de seleção brasileira, não, que essa aí ela não é perfeita, não. Tá? Nós ficamos com a da Argentina, não, brincadeira, a gente não fica com nenhuma, não. A gente fica só com a seleção dos cristãos, esse aí é perfeito. Esse é perfeito, né, Dorivan, Rafael, aí, ó, vocês sabem disso, né? Então, essa é a questão. Nós temos a perfeição. Se a gente começar a indagar, começar a ouvir outras, né, histórias, outras escrituras, o que vai acontecer? A gente vai cair no erro, porque a gente começa a dar ouvido a outras instruções, a outras palavras que não é a palavra perfeita, né, e a verdadeira. Então, aí a gente começa a fugir, começa a ir para outro caminho. Aí já não é, lembrando que Jesus falou, eu sou, né, o caminho, a verdade e a vida. A gente começa, então, a partir para outro caminho, que não é o verdadeiro. É isso aí, mas está ótimo. Obrigado, Carlos. Daqui a pouco a gente abre um espacinho aí também, se alguém quiser fazer alguma pergunta. Depois, se alguém tiver alguma pergunta, aguarde aí, depois a gente abre, tá? Para tentar tirar alguma dúvida aí. Mas vamos lá. A unidade da Bíblia e a sua harmonia são evidências de sua inspiração. Apesar de ter muita diversidade entre os escritores humanos, cerca de 40 escritores diferentes que escreveram a Bíblia. Será que se a gente pegar 40 pessoas para escrever algo, a gente vai ter uma harmonia? Eu acho que não. Pode pegar esses que estão aqui, ó, na live de hoje, né? Cada um fala uma coisa. Todo mundo vai concordar. No final, é igual aquela brincadeira, né? Até a gente comentou, acho que foi quarta-feira, né? Não cortando você, mas aquela brincadeira de telefone sem fio. Telefone sem fio, né? Então, você começa com uma ideia, no final não vai bater, né? E então, cada um, você dá uma ideia para cada um. Vamos escrever sobre isso? Vamos, perfeito. Aí você dá uma semana para esse grupo, esse pessoal que está aqui na live de hoje, cada um vai falar uma coisa. Não vai bater. Né? Então, não tem como, né? Esses 40 escritores falar
tudo em harmonia se não fosse pela mão de Deus, se não fosse pela inspiração de Deus. Não tem como. E olha lá, escreveram a Bíblia durante um período muito prolongado de 1.500 anos. Levou-se aí um período de 1.000 anos, o Velho Testamento. Por que 1.000 anos? Moisés lá é 1440, né? Eu acho que é isso mesmo. Às vezes me foge da cabeça, mas é isso daí. Mas até os 400 anos antes de Cristo, 400 anos antes de Cristo, não teve mais nenhuma escrita. Há ali um período intertestamentário, ou seja, os 400 anos de silêncio da parte de Deus. Então, naquele período ali, 1.000 anos, né, foi escrito o Velho Testamento. E o Novo Testamento, a gente coloca aí de 50 a 70 anos, né, baseando ali a partir da morte, né, da crucificação de Jesus no ano 33, né? Mas assim, lembra que quando a gente fala de datas, de períodos, é sempre aproximado, sempre um número redondo. A gente não tem essa certeza. Mas um período aí de 70 anos, aproximadamente, que o Novo Testamento foi escrito. Começando ali entre o ano de 47, 50 aproximadamente, né? Mais 70 anos. Grava bem, 70 anos, porque vai cair na provinha lá. O Novo Testamento, 70 anos, e o Velho Testamento, 1.000 anos. Tá? É só uma base. Então, esses escritores, eles vieram de países, né, diferentes, né? Vários países. Egito, Palestina, Babilônia, Grécia. Eles eram judeus e gentios. Todos esses escreveram a Bíblia, né? Lembrando lá as línguas, né? Os idiomas, né, que foram traduzidos a Bíblia no original, lembra? Hebraico, a língua materna dos hebreus, dos judeus, aramaico, o Velho Testamento, uma parte do Velho Testamento, e o Novo Testamento em grego. Então, essas foram as 3 línguas originais da Bíblia: hebraico, aramaico e grego. Essas são as 3 línguas originais. Atente-se também que vai cair na provinha isso daí. Olha aqui, ó, só uma ilustraçãozinha. Educados e iletrados, né, como Moisés e os apóstolos. Moisés foi criado na ciência, né, na sabedoria do Egito, né? Já os apóstolos, eles eram homens iletrados, né? Eles não tinham aquele conhecimento como Moisés. Reis e servos como Davi e Neemias, ricos e pobres como Salomão e Amós, mas profetas e sacerdotes como Isaías, profeta, Esdras, né? Ele era um sacerdote, um escriba. Publicanos e estadistas, né? Como Mateus e Daniel. Doutores e escribas como Lucas e Esdras, né? Novamente aí. Lavradores e pescadores, novamente Amós e Pedro. Pedro foi um pescador, né? Lembra que Jesus chamou ele? Vamos, você vai pescar homens agora. Não vai mais pescar peixe, não. Então, diversas pessoas, regiões, posições diferentes. Então, Deus capacitou cada um deles para escrever toda a Bíblia. E a indestrutibilidade da Bíblia revela a sua inspiração, né? O que Jesus fala lá em Marcos, capítulo 13, versículo 31? Já está aí na tela de vocês. Ó. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Tudo vai passar, mas as palavras de Jesus não vai passar. Ela vai permanecer para sempre. Então, a Bíblia, ela tem sofrido muitos ataques, de mais do que qualquer outro trabalho que o mundo conhece. Um imperador chamado Diocleciano, lá no ano 300, lá aproximadamente depois de Cristo, ele pensou que tinha destruído a Bíblia com uma terrível perseguição, mas ele estava muito enganado, né? Ironicamente, a sua imensa tumba é usada como igreja há mais de 1000 anos. Olha que ironia.
alguém que perseguia a Bíblia, achou que tinha destruído a Bíblia, a sua tumba é usada como igreja. Né? Um agnóstico, né, francês, chamado Voltaire, não sei se é assim que se pronuncia, lá no século XVII, disse que em 100 anos a Bíblia seria um livro esquecido. Será que é? Com certeza não, né? Hoje, a Sociedade da Bíblia de Genebra está ocupando a sua casa e a Bíblia é o livro mais vendido do mundo. Com certeza. Será que ele é o mais lido do mundo? Espero que sim também, mas ele é o mais vendido. Espero que todos vocês aí estejam lendo a Bíblia diariamente. Outra coisa, mais uma tentativa, um filósofo chamado Friedrich Nietzsche, ele disse a respeito do cristianismo. Consequentemente, o cristianismo, ele caminha para a sua ruína. Mas o que aconteceu? No final de sua vida, ele acabou declarando em uma carta, né, confidenciando ali para um amigo: eu sei que não saberei tudo, se não o encontrá-lo. Ele, no final da sua morte, de fato, ele entendeu a necessidade de Jesus Cristo. Muitas tentativas, né, de perseguição, de destruição da Bíblia, mas elas não foram concluídas, né? Ela já foi esquadrinhada, criticada e severamente atacada em todas as direções. Mas o tempo e as novas descobertas continuam a provar que cada ataque é injusto, é falso e é em vão. Pedro, lá em sua carta, ele vai falar, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 25, que a palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ninguém vai destruir. Não é um mísero, né, ser humano que vai destruir toda a obra de Deus. Somos incapazes, né, de ir contra Deus. Então, Deus, ele nos prometeu isso daí. E as profecias, né, são evidências de sua inspiração. Lembra que Jesus falou que era necessário que se cumprisse tudo, né? Olha lá a passagem. Lucas 24, 44, que nós já lemos. Foi isso que eu lhes falei enquanto ainda estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que a meu respeito estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Essa divisão, né, que Jesus está usando aqui, era o livro que era usado na época de Jesus. É o chamado Taná. Não sei se alguém já ouviu isso, essa expressão, mas era basicamente a Bíblia usada pelos israelitas, pelos judeus na época. E ela tinha essas 3 divisões, né? A lei, né? Os profetas ou os escritos, né? Aliás, a lei, os profetas e os escritos. Quando fala salmos e os escritos é a mesma ideia. Então, era essas 3 divisões. Então, Jesus está atestando que aqueles livros eram inspirados por Deus. E era necessário que se cumprisse tudo que estava sendo escrito em cima dessas 3 divisões aí. Então, a Bíblia, ela profetiza a sua própria duração perpétua. Mateus, capítulo 24 e versículo 35, Jesus vai falar: passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. E em 1 Pedro, como nós já lemos, né, a palavra do Senhor permanece para sempre. E essa citação, só voltando aqui, essa citação aqui de Pedro está com base no livro de Isaías. No livro de Isaías. Ele usando ali o Velho Testamento. Aqui a gente não vai ler as passagens, mas depois você vai ter esse material, você pode tirar suas dúvidas. Tá vendo aí, ó? Algumas das profecias que foram faladas lá no Antigo Testamento e que foram cumpridas em Jesus Cristo. Um exemplo, ó, sobre a tribo de Judá. Jesus, ele descende da tribo de Judá. E onde fala isso? Lá em Gênesis, capítulo 49, versículo 10. E lá em Mateus, capítulo 1, versículo 2 a 3, nós vamos ver essa profecia sendo cumprida, né? A linhagem de Davi.
Lá em Jeremias vai falar essa profecia. Em Mateus capítulo 1 a gente vai ver essa profecia sendo cumprida. Dentre outras aí que estão marcadas na tela aí, você pode ler depois com mais tempo aí. Então, todas as profecias foram cumpridas em Jesus Cristo. A importância da Bíblia e a sua eficácia revelam a sua inspiração. Lá em Salmo 19, versículo 7, vai falar que a lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. Somos inexperientes? Vamos meditar na palavra de Deus e, com certeza, nós seremos sábios, né? Dignos aí de confiança é a palavra de Deus. Romanos, capítulo 1 e 16, e lá em 1 Coríntios 1, 18, vai falar que a palavra de Deus, o Evangelho, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Jesus prometeu dar água viva que tira a sede. Lembra disso? Lá em João, capítulo 4, Jesus conversando com uma mulher samaritana, a mulher tirando água do poço, e Jesus chega naquela mulher e começa a conversar. Olha que interessante, né, que Jesus sempre vai usar algumas ideias, né, de acordo com a necessidade do momento. Ali, naquele momento ali, a mulher tirando água, com sede, e Jesus vai falar que ele é o quê? Ele é a fonte de água. Quando Jesus vai direcionar para pessoas que estão famintas, o que Jesus vai falar? Eu sou o pão da vida. Quando Jesus vai falar quando vai curar um cego de nascença, o que Jesus vai ilustrar? Eu sou a luz verdadeira. Então, Jesus sempre aproveitando momentos, oportunidades, e falando, né, numa linguagem que a pessoa vai entender. Então, Deus sempre está querendo se comunicar com as pessoas. Seja de qualquer forma, né? Jesus sempre vai usar um método para se comunicar com as pessoas. Falando de água, de pão, de luz. E o cânon das Escrituras e a preservação da Bíblia. O que é o cânon? Não sei se alguém já ouviu falar sobre isso. O cânon das Escrituras é a preservação da Bíblia. A palavra cânon significa literalmente régua ou vara de medir. Esse é o significado da palavra, tá? Ela passou a ser usada, né, para designar a lista dos livros reconhecidos como genuína, original, inspirada e autorizada a palavra de Deus, e distingui-los de todos os outros livros como regra de fé. Aí em cima, tá vendo? Ó, é uma planta que deu origem ao papiro. E de onde vem o papel que nós usamos? Vem dessa palavra papiro, né? Papel, papiro. Mas era usada com essa planta e tinha todo um processo. Ela precisava ser secada, elas eram entrelaçadas uma na outra, era prensada até formar ali um papel. Isso aí tem que pesquisar depois. Mas era usado o papiro, né? Basicamente. Como eu falei, tinha outros materiais que eram escritos. Em couro de animal, em pedras, em barro, enfim. Mas o papiro é o que a gente tem mais conhecimento, né? E o que foi usado com maior frequência. E essa palavra, o canon ou cânon, né? Vamos lá. Essa palavra, né? Ela foi usada como regra, né? Para testificar aqueles livros que eram, de fato, a palavra de Deus. Mas teve muitos concílios, né? Basicamente, o concílio de Nicéia, se eu não me engano, lá quase o ano 300 depois de Cristo. Mas o que acontece? Não foi nesse concílio que foi, como que eu vou dizer? Que foi definido, vamos dizer assim,
já tinha as escrituras, só foi um momento para reconhecer. Já viu ali chovendo molhado? Ou seja, já existia todas as escrituras. Só foi um momento de afirmar, de contestar. Realmente, esses são os livros inspirados. Mesma coisa de você pegar um martelo e querer bater num martelo que já está afundado na parede. Já existia. Então, não foi ali eles que decidiram. Só foram reconhecidos que, de fato, eles eram inspirados por Deus. Como eu falei, tinha todo um processo. Deixa eu ver se é agora que vai falar sobre a Septuaginta. Agora não, ó. Tá vendo ali, ó? A gente já falou isso na primeira aula. Os livros da lei são 5 livros da lei, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. E alguns livros de história, tá vendo lá? Juízes, Josué, Ruth, 1ª e 2ª Samuel, 1ª e 2ª Reis. Nós temos lá também os livros de poesia e sabedoria, os livros proféticos, né? Todo esse compõe ali o livro os livros, né, do Novo Testamento. E o Novo Testamento, temos lá os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Temos um livro de história, a história da igreja, lá em Atos. Temos 21 cartas, né? De Paulo, temos a carta de Pedro, de João, e temos um livro de profecia, que é Apocalipse. Esses aí são as divisões do Antigo e do Novo Testamento. E como, ó, tá vendo aí não sei se vocês conseguem ver aí esse desenho, parecendo um rolo, parecendo um cilindro de pão, né? Mas é um rolo, como era preservado as escrituras no antigamente, né? Quando a gente vai pensar como era preservado esses livros, Deus sempre mandava, escreva, escreva. E os profetas, né, Moisés, eles iam lá, registravam, guardavam, tá vendo? Eles fechavam assim, ó, era um rolo. Eles fechavam e guardavam normalmente no templo. E esses livros, eles eram muito sagrados. Então, eles eram armazenados com toda a segurança. Muitos fragmentos desses livros, eles foram encontrados depois em algumas descobertas arqueológicas, né? E eles eram muito bem preservados. Hoje nós temos a Bíblia impressa, né? A impressão da Bíblia, ela foi acontecer lá para o ano de 1500 para frente. Até então, todo o processo da Bíblia era manuscrito. Era ali, ó, escrito à mão. Não tinha impressoras para copiar. Então, esses livros, eles eram muito bem preservados e eles faziam cópias desses livros. E nós temos, alguém já ouviu falar da Septuaginta? O que é a Septuaginta? É uma tradução do Velho Testamento na língua grega. E ela foi feita aproximadamente no 3º século antes de Cristo. E essa versão, né? Essa versão tem antes de Jesus, 300 anos antes de Cristo. Ele tem todos os 39 livros, né? Divididos em 3 partes. E eles uniram alguns livros, formando 24. Por quê? Se a gente for pegar 1ª e 2ª Reis, uniu um livro só. 1ª e 2ª Samuel, um livro só. 1ª e 2ª Crônicas, um livro só. Mas, juntando todos esses 24 livros, ou 22 livros, vai depender ali, nós temos os 39 livros do Velho Testamento. Então, isso foi reproduzindo, mais tarde, todas as outras versões, né? Outras cópias, mas nós temos os 39 livros que tinha desde aquela época de Jesus Cristo. A Bíblia, né, podemos dizer assim, que o próprio Jesus usava naquela época. Então, nós temos ela revelada em nossas mãos hoje. Então, nós temos lá, ó, os livros de lei, os livros dos profetas e os escritos. São 11 livros, ó, 11 livros dos escritos, 8 dos profetas e 5 os primeiros livros. Por isso que lembra que eu falei do Taná? A língua hebraica, ela não tem vogal, ela só tem consoante. Então, o T, significando ali a Torá,
né, os 5 primeiros livros. E eu não vou me recordar agora, depois eu vou tentar passar para vocês. O N e o K também tem o significado dessas duas divisões, dos profetas e dos escritos. Então, por isso que fala, tem essas 3 divisões. Mas hoje, o Velho Testamento, ele tem 39 livros. E basicamente igual esses 24 ou 22 livros que existiam nessa época. Então, é confiável. E o Novo Testamento, ele mesmo dá testemunho, né, do cânon do Velho Testamento. Jesus, novamente, lá no capítulo 24, versículo 44, que nós lemos, Jesus vai falar que era necessário, né, que se cumprisse tudo o que a respeito de Jesus foi escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Salmos, sendo o primeiro livro dos escritos, se refere a todos os livros daquela terceira divisão do Velho Testamento. E assim, então, Jesus reconheceu a autoridade de todos os 39 livros que nós temos hoje. Jesus mesmo reconheceu. Então, Jesus está afirmando que o Velho Testamento, e mais para frente a gente vai ver que o Novo Testamento, todos eles são segurados, são afirmados pelo próprio Jesus Cristo. O Novo Testamento, olha lá, João capítulo 16, versículo 13, olha o que vai falar. Jesus prometeu, né, enviar aos apóstolos o Conselheiro, o Espírito Santo, para os ensinar todas as coisas e os fazer lembrar tudo o que ele lhes disse. João 14, versículo 26. E lá no versículo 13, João 16, versículo 13, vai falar que o Espírito Santo da verdade que os guiaria a toda a verdade. Então, quando Jesus estava com os apóstolos, ali nos primeiros 33 anos, né, até os 33 anos, nenhum livro foi escrito. Nenhum livro do Novo Testamento foi escrito. Só foi começar a ser escrito aproximadamente 20 anos depois da ressurreição de Jesus Cristo. Mas como que esses homens iriam lembrar de tudo que Jesus havia falado? Como? Jesus aqui está falando. O Espírito Santo que Deus enviaria a esses homens iria os capacitar para lembrar de tudo o que Jesus havia falado. Então, nós temos uma segurança, tanto do Velho Testamento, quanto do Novo Testamento. E como que esses livros, né, eles foram preservados? Olha lá, aqui está a passagem, mas o Conselheiro, o Espírito Santo que o Pai enviará em seu nome, em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar de tudo o que eu lhes disse. E lá João 16, 13 vai falar: mas quando o Espírito Santo da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não são meias verdades, não são algumas verdades, mas toda a verdade. Então, até o fim do 4º século, todas as questões foram decididas e os 27 livros, eles foram aceitos por um processo que inclui os seguintes princípios que demonstram a inspiração. A autoria apostólica. Então, como, de fato, um livro do Novo Testamento é considerado aprovado? Primeiro, porque as igrejas, elas receberam, elas tinham essas cartas em suas mãos. Quando começou a ser escrita, essas cartas elas foram circulando entre a igreja. Lá em Colossenses, capítulo 4, abram lá em Colossenses, capítulo 4. Lá no Novo Testamento, depois de Filipenses, antes de Tessalonicenses, olha o que Paulo vai falar para a igreja de Colossos. Capítulo 4, Colossenses, versículo 16. Depois que esta carta for lida entre vocês, façam que também seja lida na igreja dos Laodicenses, e que vocês igualmente leiam a carta de Laodiceia. Então, olha que interessante. Paulo manda uma carta
para a igreja de Colossos, e Paulo vai falar, ó, eu também mandei uma carta lá para os irmãos de Laodiceia. Leiam a carta deles também. Da mesma forma, eles vão ler a carta de vocês. Então, as cartas, elas circulavam entre as igrejas. E como era algo muito precioso, com toda certeza, eles faziam cópias. Então, como nós temos certeza? Por conta disso. Porque as igrejas, no início, elas preservaram essas cópias, né, dessas cartas. Pode ser que essa carta de Laodiceia ela tenha se perdido. Nós não temos ela em nossas mãos hoje. Pode ser que tenha se perdido. Ou, melhor entender o quê? Pela providência de Deus e pela vontade de Deus, talvez não foi necessário essa carta entrar nessa relação dos livros, né? Mas existiu uma carta, essa carta de Laodiceia. Então, como a autoria apostólica, isso quer dizer o quê? Quer dizer que o autor ou era um apóstolo, ou ele era ligado a algum apóstolo. Então, quando foi decidir, né, sobre esses livros, bom, essa carta aqui é do apóstolo Paulo, então ele entra na relação do cânon. Essa carta é do Tiago, então ela vai entrar também. Tiago, ele não era um apóstolo, mas ele era o irmão de Jesus, então ela vai entrar. A carta de Pedro, Pedro era um apóstolo, então ele vai entrar também. Lucas, ele também não era um apóstolo, mas ele era ligado ao apóstolo Paulo. Então, a carta dele também entrou naquela relação. Então, todo o conteúdo centralizado na pessoa e na obra de Jesus, né, e nos ensinos teológicos e práticos que emanaram da consideração dele, né, e os livros falsos, existiram alguns livros falsos que foram rejeitados. Por quê? Pelo conteúdo em que se centralizavam em milagres e fantasias. Então, esses livros que não eram ligados aos apóstolos e nem eram ligados à pessoa de Jesus e nas obras de Jesus, eles foram descartados. Não foram incluídos nessa relação dos livros inspirados. Então, todos os 27 livros que nós temos do Novo Testamento, sempre ele está ligado na pessoa de Jesus e está ligado a algum apóstolo ou alguém ligado ao apóstolo. O efeito moral, espiritual e ético, né, demonstrado pelos livros, né, isso nos dá uma certeza de que a Bíblia, de fato, é revelada por Deus. Você já conheceu alguém que foi transformado, que foi mudado? Antes a pessoa vivia no pecado, mas através da palavra de Deus, dos ensinos que a Bíblia traz, mudou o caráter dessa pessoa. Alguém já conheceu alguém assim? Que foi modificado pela palavra de Deus? Eu acho que alguém deve conhecer alguém, né? Com certeza. A Bíblia, ela tem esse poder. Os escritos que a Bíblia tem, ela tem essa capacidade de transformar a pessoa, né? O pensamento humano e de purificar poderosamente a sociedade de uma maneira distinta do paganismo. O paganismo é aqueles que servem a outros deuses. Então, infelizmente, hoje a gente ainda vive num mundo bastante dividido. Pessoas que querem adorar as suas práticas imorais e tem as pessoas que querem servir a Deus, que elas querem ser transformadas pela palavra de Deus. Então, tudo que nós temos escrito na Bíblia, ela tem essa função, ela tem esse poder para modificar as pessoas. Eu acho que cada um de nós aqui tem uma história que nós podemos confirmar que a palavra de Deus tem me mudado, tem me modificado através dos anos. Acho que todo mundo. Pessoa que antes vivia na bebedeira, nas drogas, e através de Jesus e da sua palavra foi transformado por essa palavra. Pessoa que vivia na mentira e hoje, pela palavra de Deus, não diz mais mentira. A palavra de Deus, ela é verdade. Então, quando nós falamos mentira,
a gente está desacreditando na palavra de Deus. E Deus não gosta, né? Isso é um pecado. A palavra de Deus vai falar que aquele que vive mentindo é filho do diabo, não é? Porque o diabo vive mentindo desde o princípio. Então, se nós vivemos na mentira, nós não somos filhos de Deus. Então, nós precisamos abandonar a mentira e falar somente a verdade. E também o reconhecimento, né, da inspiração pelas igrejas, pela aceitação e uso feito dos livros. Então, teve esse concílio de Nicéia, onde foi definido, né, onde foi realmente, aquilo que eu falei, bateu o martelo onde já existia. Foi apenas ali, não, esses vão entrar no cânon da Bíblia. E foi isso que aconteceu. Conclusão. Estudamos apenas algumas das evidências da divina autoria da Bíblia. Há muitas outras evidências, tais como a atração universal exercida pela Bíblia, a sua singularidade, a sua descrição perfeita quanto ao caráter e trabalho de Jesus, e o fato de que sua mensagem a respeito do Pai e de Cristo é a única solução adequada para o problema do pecado. Não há outra forma, a não ser a palavra de Deus. Devido aos manuscritos antigos, traduções e citações da Bíblia que passaram através dos séculos, é possível a Bíblia ter chegado hoje aos homens substancialmente inalterada, desde o tempo em que foi escrita. Então, existem museus que guardam ainda muitos fragmentos da Bíblia, do original. E muitas vezes eles foram colocados à prova e bate exatamente com aquilo que nós temos hoje. Ela é idêntica. Então, o cânon, portanto, não é o produto do juízo arbitrário de uma única pessoa, e nem foi estabelecido pelo voto de algum concílio. Não foi eles que decidiram no concílio. Eles apenas confirmaram aquilo que já existia. Então, não foi pelo poder do homem. Sempre foi pela providência de Deus. Então, era o resultado de uso de vários escritos que comprovaram seus méritos e a sua unidade por meio do seu próprio equilíbrio interno. E pela fé que nós temos, devemos crer que a Bíblia que temos em nossas mãos hoje, ela foi pela providência de Deus. Deus tem preservado e cuidado para que a sua vontade fosse conhecida por todos nós. Então, nós precisamos crer nisso. Precisamos ter essa fé, essa convicção de que todo esse trabalho, esse processo que aconteceu ao longo dos anos, foi por providência divina. Deus foi guiando cada concílio, cada homem, para que nós recebêssemos a palavra de Deus sem alterações. Precisamos crer nisso. Acho que vai dar tempo da gente falar um pouquinho sobre isso daí. Deixa eu... São 9 horas. 9 horas, né? Eu estava olhando aqui. Qual é a versão da Bíblia que você usa? Podem abrir o microfone de vocês aí? Pode falar a tradução que eu uso? Pode. Qual que é a tradução que você usa? King James. King James? Isso. Alguém tem alguma versão diferente aí? A minha é a NVI, a nova versão internacional. João Ferreira de Almeida. A minha é Almeida Corrigida. Almeida Corrigida. Tem várias versões, né? Várias traduções. Mas e por que existem tantas traduções assim? Alguém já se perguntou? Por que tem tantas traduções? Gabriel também falou que é João Ferreira, né? Revista e atualizada a versão dele. Isso. A João Ferreira mesmo, ela tem várias atualizações, vamos dizer assim. Várias atualizações. E qual é a principal diferença entre essas versões? A gente precisa confiar naquilo que a gente tem, né?
Então, basicamente, é a época em que elas foram traduzidas. Por exemplo, vamos iniciar aqui, ó. Né? Talvez foi um comentário que a Josiane fez um dia, né? A pessoa estava lendo uma versão e na minha estava totalmente diferente. Isso vai acontecer. Talvez eu vou ler aqui numa versão e na sua está totalmente diferente. Mas é assim mesmo. Com o passar dos anos, né? A linguagem, às vezes, elas foram sendo alteradas, foi mudando. Então, a gente vai tentar explicar rapidamente aqui, e depois vocês podem fazer perguntas. Tem algum som que está aberto, que tem algum barulho aí. Aí, parou. Então vamos dar uma pequena explicação sobre isso, para tirar, talvez, uma ideia falsa que, às vezes, as pessoas têm, né? Existe uma Bíblia católica, existe uma Bíblia protestante, existe uma Bíblia evangélica, uma Bíblia pentecostal. A gente, às vezes, fica perguntando, né? Por que tem tantas versões? Na verdade, a Bíblia é uma só. E ela foi traduzida em várias formas, em várias épocas, mas a mensagem de cada tradução, independente da época, ela é a mesma. Tá? Independente da época. A principal diferença entre as traduções está na época em que elas foram feitas. Por exemplo, se você ler uma tradução que foi feita há 85 anos atrás, como que vai ser o vocabulário dela? Vai ser bem antiquado, né? A gente vai ter coisas que a gente não vai entender. Então, quem foi o primeiro que trouxe para o português a tradução? Foi João Ferreira de Almeida. Creio que a maioria aí usa João Ferreira de Almeida, né? Em que ano? Sim. 1681. Olha quanto tempo, né? O descobrimento do Brasil foi 1500, né? Então, quase 200 anos ali, já tinha uma Bíblia para o português. E foi João Ferreira de Almeida que traduziu. E ele também trabalhou numa tradução do Velho Testamento, mas ele não conseguiu terminar antes da sua morte. E o vocabulário dessa tradução, ele era moderno naquela época, em 1681. Mas hoje seria bastante difícil, né? Para um brasileiro compreender aquela Bíblia. Por quê? E a língua portuguesa, ela foi sendo mudada. Até hoje, né? Recentemente, a gente teve até algumas mudanças aí. Então, mudou muito. Em 1943, surge a tradução de João Ferreira, ela passou por uma revisão para colocá-la em português moderno da época. E qual foi o resultado? A revista e corrigida. Não sei se alguém tem essa... Eu acho que o Dorival falou que tem uma versão, não sei se é essa daí, mas ali já houve uma atualização daquela versão, daquela tradução. Mas não parou por aí, né? Em 1960, essa tradução ela passou por uma outra revisão para tentar modernizar mais o vocabulário de novo. E qual foi o resultado? A revista e atualizada. João Ferreira, revista e atualizada. Por isso que vocês vão ver várias João Ferreira com alguma tradução ali diferente. E desde então, né, essa tradução ela já passou por outras revisões e hoje nós temos a revista e atualizada, segunda edição e também a edição contemporânea. Não sei se alguém tem alguma dessas versões aí. Em 1976, alguns peritos da Igreja Católica e das igrejas protestantes, eles trabalharam juntos para lançar uma Bíblia chamada Bíblia de Jerusalém. Alguém já ouviu falar dela? Bíblia de Jerusalém? Existe. Se você pesquisar aí na internet, você vai ver. E, se não me falha a memória, é essa versão que contém aqueles 7 livros a mais. Quem já falou dos livros apócrifos? Alguém já ouviu? Já ouviu? A Maria Amélia, né? Já. Talvez a gente vai falar um pouquinho no final disso daí.
Então, tiveram essa versão. Essa versão ela é boa também. Só que contém esses 7 livros aí, esses 7 livros apócrifos. Uma Bíblia católica que ela contém esses livros. Ah, tá. Então, esses livros a gente vai ver depois que eles não entraram, né, naquele concílio lá no cânon, porque foram considerados que não eram inspirados por Deus. E a gente vai ver depois por quê. E deixa eu ver onde que eu parei aqui. Então, ó, essas versões, essas traduções, ela tem sido atualizadas de acordo com a mudança, né, da língua. E nós temos aí, ó, a versão que eu estou usando, a NVI. Ela foi lançada em 1993. E ela está numa linguagem mais atual. Então, há várias outras traduções além dessas, né? Não sei se alguém usa aí a nova tradução da linguagem de hoje. Ela é uma tradução mais fácil também de compreender. Então, hoje você pode usar qualquer uma dessas traduções com confiança. Não tem problema nenhum. Ó, algumas diferenças. Aqui, ó, tem uma cortina aqui em casa. E ela é sustentada por um varão. Quem já ouviu essa palavra, varão? Alguém fala, ô, varão. João Ferreira de Almeida usa, né? E o que era um varão? Às vezes, para algum jovem, né, que não conhece muito, vai achar que é isso, que é um varão de cortina. Mas era uma tradução, era uma modernização da época, né? Hoje a gente não fala mais isso. O que é um varão e uma varoa? Quem responde aí? O que é? É um homem e uma mulher. É de Deus. Um homem e uma mulher, né? Alguém falou, o varão é uma pessoa de Deus, né? Sim, é um homem de Deus, uma mulher de Deus. Mulher Hoje, de Deus. Isso. Hoje, a gente não usa... Ainda no dia de hoje tem gente que fala. Oi, o que você falou, Luiz? No dia de hoje ainda tem gente que fala varão e varoa. Isso, não tem problema nenhum falar. É só uma forma de expressar mais antiga. Mas hoje, ela é interpretada do quê? Homem e mulher. Não mais varão e varoa. Mas não tem problema nenhum falar isso, né? A palavra primazia, numa tradução mais antiga, né? Essa palavra. E uma mais moderna, o que é? Mais importante. Primazia mais antiga, mais importante, uma tradução mais moderna. Outros exemplos, né? Anátema. A gente vai encontrar essa palavra aí em algumas versões. E o que significa? Amaldiçoado. Blasfêmia. Qual o significado? Incredulidade. Lascívia. Em algumas versões mais antigas, né? Imoralidade sexual, numa linguagem mais moderna. Então, essa basicamente é a diferença entre as versões. O seu sentido não muda. Não muda nada. Então, ambas, né, têm o mesmo significado. Algumas vão falar tu, vós, numa linguagem mais moderna, vocês, né? Coisa. Algumas versões traz coisa. Numa versão mais moderna, traz coisa. Professor. Oi. Eu não sei se você vai explicar depois, mas eu estava aqui pensando, né? Se a Bíblia católica, eu nunca vi uma Bíblia católica, né? Nunca folheei ela. Mas se ela tem os 7 livros que na Bíblia cristã foi excluído, né? Porque, que nem você falou, parece que não foi inspirado. Aí eu imagino aqui, será que também eles retiraram algo da Bíblia católica para induzir, né? Porque a Bíblia cristã diz claramente para não adorar outros deuses, né? Então, eu acredito nisso, né? Será que aconteceu isso, né? Temos 2 Bíblias, uma que é verdadeira e a outra que foi assim, encaminhada por outras pessoas. Será que existe tirar e pôr? Como que é? É por isso que a gente tem que ter bastante cuidado
Eu falei isso numa outra aula para a gente ver muita... Lá no prefácio... Lá da... Votação, né? Como assim? Fizeram uma votação, pegaram os cristãos, mais os católicos, houve essa votação, né? Para excluir esses 7 livros, né? Como que foi feito? Na verdade, assim, esses 7 livros... Foi inspirado ou não? Esses 7 livros, ele nunca foi mencionado por Jesus. Jesus nunca falou desses livros, né? Sempre tratou a lei, os profetas e os salmos. A gente vai ver depois, vai tentar falar um pouco desse livro apócrifo aí. Mas elas foram acrescentadas nessa versão por uma briga contra os protestantes. Então eles colocaram porque no início, nem a Igreja Católica aceitava esses 7 livros, nem a Igreja Católica. Eles foram colocar muitos anos depois. Isso tudo por conta de brigas contra o catolicismo, contra alguns protestantes. Aí, assim, a gente fala assim, é Deus quem vai julgar. Se eles estão fazendo isso de uma forma intencional, eles vão pagar por isso, né? A mão de Deus vai pesar sobre aqueles que modificam a palavra de Deus. Mas a gente vai chegar lá nessa questão dos livros apócrifos, aí você vai tentar entender mais. Tá? Basicamente, assim, a Bíblia católica ela não vai mudar. Ela não vai retirar algumas coisas sobre essa questão que você falou, sobre adorar ídolos. Tem na Bíblia católica isso. Mas eles vão interpretar de uma forma diferente, baseando na sua tradição religiosa. Mas é a mesma Bíblia, só tem esses livros a mais. Tá? Exatamente. Porque teve algumas vezes que eu fui, né, assistir, não sei como é que chama a missa, é totalmente diferente. É bem diferente. E, assim, eu nunca tive a oportunidade de ver e verificar, né? Mas aí eu comecei a ler e comecei a pensar, poxa, é tão claro, né, que não é aquilo, mas fazem ser. Mas aí você acabou de responder, né? Eles interpretam de uma forma, porque lá está escrito. Simplesmente é passado uma interpretação humana, né? Exatamente. Exatamente. Porque, falando nesse ponto aí, normalmente eles não leem muito a Bíblia. Normalmente é entregue um folheto, né? Exatamente. É um folheto e vai estar tudo escrito o que é para ser feito. E eles vão seguir aquilo ali. Dificilmente eles vão ler a Bíblia. Muitas pessoas ainda no meio católico não sabem que Maria teve outros filhos. Não sabe que Jesus teve irmãos, irmã. Judas, aquele que o autor da carta de Judas e o próprio Tiago, eles eram irmãos de Jesus. Irmãos de Jesus. Então, quando vai falar isso para alguém do mundo do meio católico, eles vão, é mentira, não aconteceu isso. Eles acham que Maria permaneceu virgem para sempre. E não foi isso que aconteceu. Então, há muita falta de leitura e de compreensão. E eles vão ser muitas vezes induzidos, né, pelo líder, pelo padre, pelo papa, enfim. Então, algumas expressões da Bíblia, eu coloquei algum exemplo aqui, imagine você falar para um norte-americano que uma pessoa, o exemplo, ela tem dor de cotovelos. Vou dar seu nome aí, Josiane, que você acabou de falar. A Josiane tem dor de cotovelos. Você vai falar isso para um norte-americano. Ele vai achar que você caiu e machucou o cotovelo. Mas a gente precisa traduzir de uma forma mais correta para a linguagem deles. Eles não vão entender isso, a nossa expressão. Então tem que falar que a pessoa tem ciúmes. Entendeu? Então, às vezes, a gente vai ver aqui, lá em Provérbios, capítulo 5, versículo 15, vai falar assim, beba das águas da sua cisterna. Vai falar assim lá no livro de Provérbios. E qual que é a expressão que vai trazer o significado para a gente? Seja fiel à sua mulher e dê o seu amor somente a ela. Essa é a tradução.
que a gente vai compreender. Então, se a gente lê isso, a gente fica, ué, beba da água da sua cisterna? O que é isso? Era uma expressão que era usada naquela época, mas traduzindo para a nossa época, tem esse significado. Então, por isso que vai ter muitas diferenças por conta disso também. Você fala que come um cachorro quente. Talvez num país que não entende essa expressão, vai achar que você está comendo um cachorro literalmente quente. Ela não vai entender. Então, dá para entender um pouco dessa questão de cultura também, né? A Bíblia, ela foi escrita numa cultura diferente, numa época diferente, e quando ela vai ser traduzida para a cultura atual, o autor ele vai tentar trazer para a nossa cultura, para a gente tentar entender. Senão a gente fica perdido. Uma coisa também que eu fico assim impressionada e eu não entendo, né? Mas eu só observo que mesmo os católicos, né, sendo orientados de forma errada, talvez seja isso, né? O que eu compreendi. A fé que eles têm também parece alcançar aos céus, né? Que às vezes eles pagam promessa, alguma coisa assim, e que Deus realiza. Mas aí eu fico pensando, né? A estátua, a imagem que eles adoram, não é o certo, mas mesmo assim parece que Deus olha para eles e realiza o desejo, talvez. Entendeu? Alguma coisa assim, me confuso, sabe? Tá errado, mas Deus ainda faz. Eu fico pensando, me perguntando, né? O que será que Deus imagina? Porque eu acho que ele é tão bondoso, né? Que mesmo assim realiza os desejos. Como assim? Deus é bondoso. Agora, a gente precisa saber. A gente vai ver mais para frente. Tudo isso é Deus que está fazendo, né? Qual é o propósito de tudo isso? Muitas vezes Deus também está querendo mostrar algo para que a pessoa mude, para que a pessoa entenda. A maior bênção de um ser humano não é ele receber algo fisicamente, né, dizendo assim, algo material. A maior bênção que o ser humano pode receber é aquilo que Jesus fez na cruz, pagando o preço daquela pessoa, né, por conta do pecado, e dando a esperança da salvação para a pessoa. Não adianta eu receber muitas bênçãos materiais aqui, físicas, se eu não me converter genuinamente para Deus. Não vai adiantar nada. O maior milagre, a maior bênção do ser humano é a vida eterna. Agora, se é Deus ou não, a gente fala, eu sempre falo assim, eu não sei se é. Se for Deus, glória a Deus por isso, mas que sirva para algum propósito para aquela pessoa. Tem que servir para algum propósito. A gente vai ver que muitos milagres na época de Jesus, na época dos apóstolos, era para confirmar a palavra. Aí a gente vai fazer uma pergunta: existem milagres hoje? Sim, existem. Mas de que forma esses milagres são realizados? Aí a gente vai deixar para responder depois. Ainda existe. Mas é como era feito no Antigo na Bíblia, como a Bíblia ensina? Aí fica essa pergunta aí para a gente abordar depois. Então a gente tem que ter bastante discernimento em saber se algo é de Deus ou não. E é com a leitura da palavra, senão a gente vai ficar perdido. Existe, Regis, isso faz a gente lembrar de um ponto que a gente conhece bem. Acredito que muitos talvez já ouviram, outros talvez não. Mas Jesus, lembra que os apóstolos, eles fizeram aquela questão, né? Mas, Senhor, existem algumas pessoas que estão falando em nome do Senhor aí, não é? Lembra disso? Lembro. E aí, depois, o que ele falou? Olha, deixa eles falarem. Estão falando em meu nome? Então, deixa eles falarem. A gente continua na história, nós vamos ver que Jesus, então, repreende aqueles que estão falando, usando o nome de Jesus, mas de forma errada, ensinando algo que está errado.
Mas uma das coisas interessantes nesse processo todo é que, já que estão falando em nome dele, deixa, porque vai chegar uma hora em que eles vão descobrir a verdade. Por quê? Porque quem direciona a vida, né, das pessoas que tem o coração voltado, porque é uma coisa interessante se a gente for verificar esses pontos que às vezes são pequenos na história, nos estudos. Deus conhece o coração do ser humano. Ele sabe a vontade verdadeira que tem no coração. Tanto é o que acontece, que com o tempo, o passar do tempo, Deus vai colocando outras pessoas, outros filhos dele, no caminho dessas pessoas, para que ela conheça a verdade. Isso a gente pode falar, pegar exemplo de várias pessoas, até mesmo quem está aqui na live pode dizer isso. Dorivan contou um pouquinho da história dele, eu conheço um pouquinho da história do Dorivan, ele contou para mim, né? Então, a gente sabe que Deus vai direcionando. No começo, você pode conhecer uma versão, né? Uma parte, talvez, da verdade de Cristo. Não ela completa. Às vezes, acontece de você estar num local e essa verdade ela não é completa. Ela ainda é falha. Então, um exemplo que a gente viu aí da Josi, falando a respeito da Igreja Católica. A Bíblia é a mesma. Nós vamos ver isso na maioria, não estou falando tudo, não, todas as religiões, mas a maioria das religiões usam a mesma Bíblia. Mas aonde está o problema? Está na Bíblia ou está nas pessoas? Porque a Bíblia ela é uma só, e ela é única. Tá? Nós vamos ver isso do começo ao fim dos estudos, que ela só fala uma coisa. Ela é uma só fé, não é? Ela vai falar que é uma só fé, não tem duas fés, é uma só verdadeira. Agora, o mundo religioso vai trazer vários tipos de fé. Ele vai falar, como a Igreja Católica vai trazer algo que ele diz que é celestial, que vem de Deus. Só que eles tratam, lembrando do que eles falaram lá no passado, né? Lá de 600 depois de Cristo, né? Quando eles seguraram as poucas versões da Bíblia e esconderam durante em torno de 1000 anos, né? O mundo ficou sem a Bíblia. O mundo ficou, Deus dará, como se diz, né? nessa frase que a gente conhece. Até chegar o momento em que a gente sabe aí, né? de um padre que, então, quando teve essa versão na mão... Martim Lutero, né? Isso, Martim Lutero. Que ele, então, conseguiu fazer uma cópia dela. Quando ele fez isso, ele espalhou, falou, eu quero que essa versão, ou melhor, essa cópia, porque a questão era a versão, mas o ensino era o mesmo. E aí, então, ela foi espalhada. O grande problema que a gente vê, né, está no ensino, porque a Bíblia é a mesma. Então, a gente vai ver isso do início ao fim, a gente vai tratar do início ao fim. A Bíblia é uma só, ela vai ensinar uma coisa só, não duas coisas. Então, com relação a essa ideia de que a fé é uma só, ela vai ensinar uma coisa só. E todos nós precisamos falar a mesma coisa. É a ideia que o Regis falou no começo, né? Se a gente der um assunto, será que todos nós, daqui uma semana, a gente vai escrever a mesma coisa? Se não for inspirado, né, por Deus? Nós vamos entender também outro ponto. Será que nós somos inspirados por Deus? Inspirados pelo Espírito Santo para poder escrever alguma coisa? Será que tem necessidade de alguém ser inspirado por Deus e receber uma revelação nova, né, que possa acrescentar algo? Opa, peraí. Se eu acrescentar alguma coisa, né, nas Escrituras, eu vou ser condenado, porque a gente já viu aí essas passagens. Está vendo? Que quanto mais conhecimento a gente tem da verdade, mais claro fica para nós o que é servir a Deus. Mais claro fica para nós o que é viver esse cristianismo que ele está falando. Dessa fé que é única
e que foi entregue uma vez por todas para a gente. Isso a gente vai ler lá em Judas, né? A gente viu um pouquinho isso na quarta-feira. Então, a Bíblia não muda. Agora, o problema é que muitos vão criar algo diferente e vão dizer que Deus revelou algo. E aí eles modificam a Escritura. Eles acrescentam coisas que não deveriam acrescentar. E é tão simples você viver para Cristo e que todo mundo deveria viver da mesma forma. Se juntar todos, falarem a mesma coisa, ensinar a mesma coisa, todos em busca o quê? Da santidade. E essa santidade ela só acontece aqui em vida, né? Não em morte, depois que você morreu, né? Então, é isso aí. Nós vamos falar muito, muito, muito. Até o fim do curso, eu acredito que vocês vão ficar de olhos arregalados para quem ainda não conhece, né, a Escritura. Isso que a gente ainda vai falar só uma parte, né, Regis? Sim. Só uma parte que é os fundamentos básicos da fé. Só uma parte que a gente pode até dizer que seria o módulo 1, né, desse curso. Então, tem muita coisa aí. Exatamente. Como você falou, Deus, ele deu uma ordem, revelou a sua palavra, mas será que para cada grupo religioso Deus desejou algo diferente? Se Deus deseja sempre a unidade, será que Deus vai dar ensinamentos diferentes para cada religião? Não faz sentido. Como o Carlos falou lá em Efésios, né, capítulo 4, vai falar que uma só fé, um só Senhor, um só batismo, um só corpo. E o corpo a gente vai ver na Bíblia que está relacionado à igreja. Então, há uma só igreja. A gente vai aprender mais sobre isso daí. Então, voltando aqui à questão das versões, use aquela Bíblia que você acha mais fácil entender. Mas, quando você vai usar uma Bíblia mais antiga, alguma João Ferreira mais antiga, tem algum dicionário para poder te ajudar a entender, ou tem algumas outras versões. Tenha lá 2, 3, 4 versões, quando você tiver, porque isso vai te ajudar a compreender melhores os textos, tá? Você vai perceber algumas diferenças, mas está falando o mesmo sentido, a mesma coisa, tá? Fique atento também que lá no prefácio que eu falei, vai ter por quem que foram traduzidas, né? Se foi por uma comissão bíblica ou não. Se foi por uma pessoa só, cuidado. Eu já falo para você ter um cuidado. Agora, quando você vê que foi traduzida, né, por uma associação, por um grupo de pessoas, então você pode ter certeza que vai ser muito confiável. Por quê? Eles vão analisar a interpretação de cada um. Essas pessoas eles vão ter um conhecimento das línguas originais, do hebraico e do grego, e vai traduzir de forma clara, de forma correta, né, para nós hoje. Então, a gente precisa ter bastante atenção. Então, pode usar a versão que você deseja, desde que tenha essas orientações aí. Tinha mais algumas coisas aqui que eu ia falar, mas não vai dar tempo. Mas, resumidamente, quando se fala lá dos livros apócrifos, né, da Igreja Católica, o que aconteceu? Esses livros não tem problema nenhum você ler, tá? Não tem problema nenhum. Se você deseja ter uma que tem esses 7 livros, não tem problema. Mas saiba que é apenas um livro, são 7 livros de história. E que história é essa? Lembra que eu falei que houve um período intertestamentário, 400 anos de silêncio da parte de Deus? Então, esses 7 livros, vão contar um pouco da história dos judeus nesse período de tempo. Então, você quer saber um pouco sobre o que aconteceu? Então, leia aí esses 7 livros. E agora, o porquê que eles não foram inspirados? Deixa eu só pegar qual que é a passagem aqui, ó. Lá vai, segundo a Macabeus, não vai ter provavelmente essa Bíblia, né? Mas
Olha o que o autor fala de 2 Macabeus, capítulo 15, versículo 38. Se ela está imperfeita e medíocre, é que não pude fazer melhor. Agora, pare e pense. Algum escritor, inspirado pelo Espírito Santo, ele ia escrever dessa forma? Me perdoe, se ela está imperfeita e medíocre? Com toda certeza, não. Você acha que Paulo vai... Sério mesmo que está escrito isso? Oi, Josi? Sério mesmo que está escrito isso? Está escrito. Misericórdia, não tem nem como, né? Sim. O 2 Macabeus, capítulo 15, versículo 38. E olha o que vai falar. 1 Macabeus, capítulo 9, versículo 27, vai falar assim: foi esta uma grande tribulação para Israel, como nunca houve, desde o dia em que não mais apareceu um profeta no meio deles. Então, o próprio autor está pedindo desculpa porque ela está imperfeita e medíocre. O próprio autor está declarando que não havia profetas naquela época. Por quê? Houve um silêncio de Deus. O povo estava tão rebelde. A gente vai ver isso na próxima aula, um pouco sobre isso daí. E Deus Deus deixou o povo. 400 anos de silêncio, até chegar João Batista. Depois Malaquias, o último profeta, e depois João Batista, o outro profeta lá do Novo Testamento. Então, não havia. Então, como que esses livros eles vão ser inspirados? Eles vão entrar nessa relação se os próprios autores estão falando que esses livros não eram inspirados, não tinha profeta. Era medíocre. Então, não tinha como. Mas não tem problema nenhum você ler, porque você vai entender um pouco da história do povo judeu nesse período. Entendeu? Então, é confiável a Bíblia hoje? Ela é confiável. Teve muito processo, né, até chegar em nossas mãos hoje. Elas foram preservadas, foram guardadas como tesouro. Descobriram, né, a arqueologia, muitos manuscritos antigos, e nós temos essa certeza de que a Bíblia que nós temos em nossas mãos, ela foi preservada. Se der, depois, se alguém quiser, eu posso mandar alguns vídeos aí que vai fazer um pouco sobre a história da Bíblia. É um resumo também, mas dá umas 6 aulas, umas 6 horas, mais ou menos. Isso vai falar só um pouco, porque tem muita coisa. Mas eu posso compartilhar com vocês aí, para vocês conhecerem um pouco mais. Mas alguém tem alguma pergunta? A gente já passou um pouquinho do horário. Antes disso, vamos só agradecer a vocês para a gente finalizar o áudio aqui, ou a gravação, e aí depois a gente fica no bate-papo. Então, quem está assistindo aí pelo YouTube, Deus abençoe, e esperamos na próxima aula.